é feita a aplicação no campo, a Beauveria bassiana vai aderir à cutícula do inseto e vai iniciar o processo de germinação. Por pressão mecânica e ação de enzimas, o fungo penetra e coloniza o interior da praga, levando à morte. Acontece a emergência, colonização interna e externa do inseto, os esporos, as hifas e os esporos vão emergir e vai acontecer a esporulação para o meio externo. Aqui na lupa, vocês podem ver o bicudo da cana, que é um dos alvos biológicos que esse produto é registrado, e ele sendo colonizado pelo granada, pela Beauveria bassiana. No campo, quando a gente faz a aplicação desse produto, é possível visualizar o inseto sendo colonizado pelas hifas, pelos conídeos da Beauveria bassiana. Se vocês quiserem chegar aqui para estar visualizando melhor, pode ficar à vontade. A morte. Quando é feita a aplicação no campo, a lagarta alimenta do produto, né? Ela vai alimentar a folha foi aplicado o produto ali, então ela vai ingerir essas toxinas. Essas toxinas vão romper o intestino do inseto e tem a capacidade de causar o interrompimento da alimentação, levando a lagarta à morte. Outro produto do nosso portfólio de bioinseticidas, o nosso último lançamento dessa linha é o Lauguard Java, um produto desenvolvido em parceria com a Embrapa. Ele é a base de um fungo, o Cordyceps javanica. Às vezes vocês já até escutaram esse fungo Cordyceps, o gênero Cordyceps, na série The Last of Us, não sei se vocês conhecem. Só que nesse caso aqui, o fungo ele não infecta o humano, ele infecta só insetos. Ele apresenta uma coloração roxa, bem bonito, por sinal. É um fungo, então vai apresentar um aspecto semelhante ao algodão. E aqui a gente tem duas fotos do Cordyceps sendo visualizadas em microscópio, das estruturas de conídeos e as estruturas propagativas, as hifas. O Lauguard Java ele é registrado para mosca branca, um inseto que atinge diversas culturas como soja, feijão, algodão, olerícolas, tomate, pepino e plantas ornamentais também. Quando a mosca branca ela adere à folha, ela vai sugar a seiva das plantas e vai liberar uma substância açucarada, formando a fumagina na parte abaxial da folha, que é um fungo. E além disso, a mosca branca também tem a capacidade de transmitir vírus. Ela é transmissora de vírus. Apesar da mosca branca ser um inseto bem pequenininho, quando é feita a aplicação no campo, a gente consegue ver as hifas do Cordyceps javanica colonizando esse inseto. Fica dessa forma aqui. E além disso, o Lauguard Java ele tem a capacidade de controlar todas as fases da mosca branca, de ninfa a adulto. O modo de ação é semelhante aos outros fungos. O Cordyceps javanica adere à cutícula do inseto, vai germinar, penetrar o inseto, vai acontecer a colonização interna e externa e a esporulação. Vou passar para vocês um vídeo que mostra melhor como que acontece essa infecção do inseto. A Terra pede o que só a maior do mundo pode oferecer. Lime, líder global da produção. Meu nome é Luísa, eu sou assistente do Technical Communication, que é um time aqui da Laleman. Eu curso Ciências Biológicas lá no Unipam. E hoje eu vou apresentar para vocês o nosso portfólio de bioinseticidas e o nosso promotor de crescimento. Para começar, eu quero explicar para vocês fazem agronomia, né? Sim. Então provavelmente vocês já vão entender o que eu estou falando. Mas a atmosfera, aproximadamente 78% dela é composta por nitrogênio de uma forma não assimilável pela planta, que é o N2. Uma das formas de fornecer esse nutriente para a planta é através de adubação nitrogenada, que consiste basicamente em um adubo com alta concentração de nitrogênio ser ofertada para a planta. E o problema é que ela não absorve tudo isso. É um grande investimento em nitrogênio e ela usa pouco.
O restante do nutriente pode ser perdido por lixiviação ou volatilização. Uma outra alternativa é a fixação biológica de nitrogênio, que é o que a gente faz com os nossos inoculantes. É inoculado uma bactéria chamada Rhizóbio, um tipo de bactéria chamada Rhizóbio, que é gram-negativa. Ela sim consegue absorver o N2 e fornece o nitrogênio de forma assimilável para a planta. Em troca, a planta oferece a casa da bactéria, que são os nódulos. E é inclusive uma forma de avaliar a nodulação, se ela está sendo eficaz ou não. A gente abre o nódulo e vê se ele está rosadinho. Essas aqui já estão fora da raiz há muito tempo, então está mais escurinha. E elas são pequenas, mas dá pra ver o rosadinho no meio do nódulo, tá vendo? Agora já deu uma escurecida, mas ela fica desse jeito. Dessa forma, o nitrogênio é ofertado para a planta à medida que ele precisa. Numa fase que a planta está crescendo mais, ele é ofertado maior quantidade de nitrogênio. Como isso tudo acontece? A raiz libera exudatos e nisso tem que ter uma alta concentração dessas bactérias bem próxima à raiz. A raiz libera os exudatos, esse exudato causa a ativação do gene NOD na bactéria e o que causa encurvamento dos pelos radiculares. E assim que se formam os nódulos e começa o processo de fixação biológica do nitrogênio. Aqui na Lallemand nós temos alguns produtos bioinoculantes. Um deles é o Starfix Soja, que tem uma cepa específica para a modulação da soja, à base de Bradyrhizobium japônico. Em campo ele tem uma eficiência muito reconhecida. Ele pode ser tratamento de semente, suco e reinoculação. Temos também o Starfix Feijão, que é a base de uma bactéria Rhizobium tropice, que é uma cepa específica para a modulação do feijão. Uma coisa que o nosso comercial frisa bastante é que que entrega resultados muito superiores ao investimento e a disponibilização gradual do nitrogênio ao longo do desenvolvimento do feijão. Temos o Laufix Nitro, que é esse aqui, a base de Bradyrhizobium eucane, tem uma alta concentração de bactérias, uma versatilidade na aplicação e um teste que a gente faz aqui no laboratório chama On-Seed Stability. É a estabilidade da bactéria na semente. A gente trata uma quantidade conhecida de semente com o produto... Eu tô falando rápido? Sim, para você comprar. Desculpa, agora que eu parei pra pensar. A gente trata uma quantidade de semente conhecida com o produto. A gente testa depois, a longo prazo, se a concentração dele continua parecida, continua sendo eficiente. Esse produto tem uma estabilidade maior. Aqui em 10 dias, a concentração, a gente trata a semente, 10 dias depois, a concentração ainda está ok para ser plantada. E ele também, as bactérias têm uma maior tolerância a temperaturas extremas. Temos o Laurize Azus, que foi um lançamento de 2023. Ele é um promotor de crescimento, à base de Azospirillum brasiliense.